Está começando agora o seu canal Maná de Sião. Shalom Aleichem, Tetzor Hachaim, a paz seja convosco. Boa tarde, tudo bem? Esse é o nosso canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos da Terra Santa de Israel, da cidade de Jerusalém, para a sua vida e para a sua família. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o seu Ari, o seu irmão Yehudá Ben Yosef. E esse é o nosso canal Maná de Sião, o seu canal da Techuvá. Antes de a gente dar sequência aqui no nosso canal Maná de Sião, nessa nossa série de estudos aqui do canal Maná de Sião, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal Maná de Sião, que você faça a sua inscrição e que você deixe seu like. Isso é muito importante para o nosso engajamento do canal Maná de Sião nas redes sociais. Então, para você que já é inscrito no nosso canal Maná de Sião, eu quero pedir o seu apoio, a sua contribuição, a sua colaboração, para que você possa compartilhar os nossos vídeos de estudos do nosso canal para o seu amigo, para o seu parente, para os seus familiares. Nós estamos com o objetivo, até o final de 2025, de atingir a marca de 100 pessoas inscritas no nosso canal Maná de Sião, e nós contamos com a sua colaboração através do compartilhamento, de você compartilhar os nossos vídeos com os seus parentes, amigos e vizinhos. E como eu já falei aqui em outros vídeos, assim que a gente atingir essa marca de 100 inscritos no nosso canal, teremos boas novidades para vocês e principalmente para quem já é inscrito. Amém? Então, queridos, provavelmente você que vai assistir esse nosso vídeo ou que está assistindo nesse exato momento o nosso vídeo do canal Maná de Sião, nós estamos hoje é terça-feira, dia 14 de outubro, e nós estamos comemorando Hak Shemini At Zeret Sameach, ou seja, estamos comemorando a festa do 8º dia após o 7º dia da nossa festa de Sukkot. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, estamos comemorando o 8º dia, que é Shemini, que para nós judeus é como se fosse um Shabat, e estamos comemorando aí esse encerramento de mais um ano, de mais um ciclo da nossa sagrada Torá. E na nossa sinagoga judaica messiânica Beit Tefilá, que fica aqui na cidade de Águas Claras, DF, tivemos ali a nossa festa chamada Simchat Torá, que é a alegria da Torá, aonde nós dançamos com a Torá, né, os nossos irmãos, as nossas irmãs, fazemos
desenrolamos a Torá e depois enrolamos novamente o Sefer Torá, o rolo da Torá, e foi uma bênção imensa, né? Uma bênção que nós não conseguimos mensurar, da alegria, do prazer, da satisfação de termos aí cumprido mais um ciclo de Torá, das festas do Eterno de Israel, de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja Ele. E foi uma alegria imensa para toda a nossa congregação ali da nossa sinagoga judaica Beit Tefilá. Então, queridos, o que eu quero trazer para vocês nessa tarde da nossa comemoração da festa de Shemini Atzeret é justamente a importância que ela tem profeticamente falando. Então, essa nossa festa Shemini Atzeret, ela tem um apontamento profético e espiritual para a nossa vida. E é isso que eu quero falar com vocês nessa tarde, é isso que eu quero abordar com vocês, é essa importância, esse valor espiritual que tem essa nossa festa de Shemini Atzeret. Baruch Hashem, queridos, porque ela é um apontamento espiritual para um futuro bem próximo. E quando a gente estuda as Sagradas Escrituras e os textos, os versículos das nossas Sagradas Escrituras, tanto na Torá, como no Taná, como na Brit Hadashá, e esses textos que eu vou aqui estar citando para vocês, vai mostrar para vocês, vai ensinar para vocês que realmente, de fato e de verdade, essa nossa festa de Shemini, do 8º dia, tem um apontamento espiritual muito grande para nós que procuramos viver e praticar e obedecer a nossa sagrada Torá. Então, essas passagens que eu vou estar citando vai te mostrar isso. E é isso que o Ruach HaKodesh quer que você, meu amado irmão, minha amada irmã, que está assistindo e que vai assistir, você venha aprender com essa lição. Que esse ensinamento possa te esclarecer no seu entendimento a importância e o valor de se comemorar esta festa de Shemini, do 8º dia. Baruch Hashem. Então, queridos, lá em Bereshit, já que nós estamos falando do 8º dia, lá o nosso patriarca, o nosso pai da fé, Avraham Avino, o nosso pai Abraão, recebe uma ordem, um mandamento do Eterno, que iria começar pela sua própria pessoa de Avraham Avino, que ele deveria ser circuncidado no prepúcio e que a sua prole, a sua descendência também deveria ser circuncidado no 8º dia. E foi isso que aconteceu com Isaac, quando nasceu. No 8º dia, ele foi circuncidado. E quando chegamos
mais adiante um pouco, no livro de Vaikra, de Levítico, capítulo 12, verso 3, o nosso Eterno de Israel, Hakadosh Baruch, o bendito seja ele, confirma esse mandamento, essa ordem dada ao Eterno, ao nosso patriarca Avraham Avino, nosso pai Abraão, e agora é ratificada aqui através de Moshe, no seu Sefer, no seu livro de Vaikra, capítulo 12, verso 3, aonde fala que toda criança, todo menino que nascesse nas suas gerações dos filhos de Israel devem ser circuncidados ao 8º dia de nascimento. E é essa festa de Shemini, que quer dizer o 8º dia, que nós estamos comemorando. Mas aí você vai perguntar para mim, irmão Yehudá, o que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que o número 8, oitavo, é um número infinito. É um número que sai do natural para o espiritual. Emuná, queridos? Amém? Então, o 8º faz um apontamento profético e espiritual para o sobrenatural do Eterno de Israel, que um dia bem próximo, num futuro bem perto, bem próximo, eu e você que amamos a obedecer a nossa sagrada Torá, praticando ela, vivendo por ela, amando ela no nosso viver, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, nós um dia entraremos nesse sobrenatural do Eterno de Israel. E quando que isso vai acontecer? Esse acontecimento vai de fato e de verdade se dar quando nós entrarmos no Olam Rabá, que nós chamamos de mundo vindouro. Então, depois do 7º milênio, depois que passar o 7º milênio, que será o reinado de Mashiach e Yeshua de Nazaré, virá o Olam Rabá, um mundo vindouro. Então, o 8º é um apontamento profético e espiritual para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. Por isso que o número 8, ele é um número infinito. Você vê que o 8, você pode virar o 8 para baixo, para cima, e ele não vai mudar a sua numeração. Baruch Hashem, queridos. Então, quando o Eterno deu esse mandamento, essa ordem da Brit Milá, da circuncisão no prepúcio, na carne dos Benei Israel, dos filhos de Israel, é um apontamento que o 8º representa, significa um apontamento espiritual de que, se permanecermos logicamente fiéis, tem que permanecer até o fim. É isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Se permanecermos fiéis até o fim, amando, obedecendo, cumprindo o que está escrito na nossa Sagrada Torá, então entraremos nesse 8º milênio, após o 7º de Mashiach, que é o Olam Rabá, o mundo vindouro. E nós vamos ver que, de fato,
o reino espiritual de Hakadosh Baruch do bendito seja ele, retornará mais uma vez para a terra. Veja bem que ninguém vai morar no céu. Na verdade, é o Shammai, o céu, o reino espiritual de Hakadosh Baruch do bendito seja ele, que virá novamente para a face de toda a terra. E a gente vê que isso é uma sombra, né? A sombra, ela remete, ela aponta para algo real, verdadeiro e concreto. Por isso que lá no livro de Shemot, de Êxodo, capítulo 25, verso 40, Moshe Rabbeinu estava na presença de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, o Eterno de Israel, e o Eterno deu as ordens a respeito da construção do Mishkan, do tabernáculo, e é por isso que comemoramos a festa de Sukkot, que quer dizer tabernáculo, tenda, cabanas, e o Eterno fala que Moshe deveria construir o Mishkan, o tabernáculo, conforme o que ele tinha visto ali no monte, na montanha, né? Ou seja, o Eterno permitiu que Moshe tivesse acesso ao reino espiritual e tudo que ele viu ali do reino espiritual referente ao Mishkan foi colocado em prática. Então, toda a construção do Mishkan, do tabernáculo, foi feito por aquilo que Moshe viu e que o Eterno mostrou para ele quando ele estava ali na montanha, no monte. Então, isso já mostra que chegará um dia, um momento da história da humanidade, que aquilo que era apenas antes uma sombra, que estava oculto, que estava encoberto, se tornará realidade. Baruch Hashem, queridos. E quando chegamos no livro, no último livro da Brit Hadashah, da aliança restaurada, da aliança renovada, o último livro, Ahatim Aharit Hamaim. Esse é o nome hebraico do livro do Apocalipse de Yohanan, de João. Então, lá em Apocalipse, capítulo 21, do verso 2 ao 4, vai mostrar para Yohanan, João, o discípulo amado de Yeshua HaMashiach, que a Jerusalém, a Jerusalém, que vem do Shammai, que vem do céu, desce para onde? Para a terra. Então você está vendo, querido? Você está vendo, meu querido irmão e minha querida irmã, que o reino de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, esse reino espiritual que está no Shammai, ele vai descer para a terra. Não é que nós vamos para o céu, não existe ir morar no céu. É o reino do Eterno, esse reino espiritual que vai descer para a terra novamente. O que eu quero dizer com isso é que o jardim do Éden, que a terra vai voltar a ser novamente um jardim do Éden, aonde o espiritual estará novamente ligado, reconectado novamente com a terra.
É isso que vai acontecer. Ninguém vai morar no céu. Ninguém vai para o céu. Mas é o reino espiritual do eterno que vem do céu, do Chamai, para a terra. É isso que vai ocorrer. E é isso que Yohanan João está vendo. A nova Jerusalém, Jerusalém, que desce do Chamai para a terra, adornada. E aí, Yohanan João ouve, e eu acredito que é a própria voz do Eterno de Israel, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, essa terra que eu e você habitamos, que eu e você moramos, essa terra que nós estamos hoje nela, será restaurada novamente. Então, o Éden, antes da queda de Adão e de Rava, de Adão e Eva, esse reino espiritual estará mais uma vez conosco aqui na terra. Quando estava com Adão e Rava, antes da sua queda, do seu pecado, da sua desobediência. Então isso vai voltar, isso estará novamente quando ocorrer, como eu disse aqui, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então o espiritual estará novamente reconectado com a terra, aonde eu e você moramos e habitamos nela. Baruch Hashem, queridos. E quando nós chegamos na Bessorá, nas boas novas, né? A palavra Bessorá é boas novas, de Matitiarro, de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13, preste atenção nas palavras. Preste atenção, meu irmão e minha irmã, no que o nosso Salvador, o nosso Redentor, Yeshua HaMashiach, disse quando estava fazendo a oração do Avinu Shabbat Shammai, que nós conhecemos como Pai Nosso. Meu irmão, minha irmã, as palavras que foram ditas por Yeshua nessa oração do Pai Nosso, que ele começa, né, declarando Avinu Shabbat Shammai, ali Yeshua é bem claro e afirma que o reino do eterno, esse reino espiritual, ele virá até nós. Não é que nós vamos para ele, mas ele que virá até nós. É ele que vai vir do Chamai, do céu para nós, o reino espiritual de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele. Por isso Yeshua fala: venha a nós o vosso reino. Então aqui Yeshua está dizendo que quando chegar o mundo vindouro, o Olam Rabá, será a plenitude do eterno novamente com o ser humano, conosco. Baruch Hashem. E isso vai acontecer. Então a festa de Shemini At Zeret é esse apontamento profético e espiritual para esse grande acontecimento que vai acontecer. E eu espero, com toda a sinceridade do meu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu e você possamos fazer parte do Olam Rabá, do mundo vindouro, mas que para que eu e você possamos fazer parte do Olam Rabá, do mundo vindouro, eu e você temos que permanecer firmes e fortes nessa nossa caminhada na Techuvá.
E é por isso que o nosso canal Maná de Sião foi criado. Ele foi criado nesse propósito, nesse intuito de fazer com que eu e você venhamos a permanecer fiéis nesse caminho da Techuvá, que é o caminho de quê? Do arrependimento, da humildade. O caminho da Techuvá leva o homem e a mulher a se arrepender dos seus pecados. O caminho da Techuvá leva o homem e a mulher a ser humilde. E o humilde que eu falo é deixar de lado o ego. Porque eu sei que tem pessoas que não vão dar créditos nos nossos ensinamentos, nos nossos estudos, na palavra, no estudo que é ministrado aqui no canal Maná de Sião, e eu fico triste por você, meu irmão, fico triste por você, minha irmã, que ainda quer insistir em permanecer no caminho errado, que ainda quer insistir em permanecer no paganismo de Roma, que ainda insiste em permanecer nas falsas doutrinas. Então o Eterno está te dando a oportunidade de você fazer techuvá, techuvá quer dizer retorno, techuvá quer dizer você sair do caminho errado, do ensino errado e trilhar esse novo caminho que somente a techuvá pode fazer você andar e viver por ela. Baruch Hashem, queridos. Então, quando chegamos mais um pouco adiante na Bessorá, nas boas novas de Mateus, agora no capítulo 17, do verso 1 ao 9, ali ocorre no Monte Tabor a transfiguração de Yeshua HaMashiach. E Yeshua não estava sozinho, ele estava com seus talmidim, com seus discípulos. Estava Yohanan, João, Keifas, Pedro e Iaco, Tiago. E eles vê essa transfiguração do nosso Mashiach Yeshua, aonde ali aparece também a Yeshua, Moshe e Eliarro, Hanavi. E quando eles vê, né, os talmidinhos discípulos, principalmente Keifas, Pedro, vê Yeshua, Moshe e Eliarro, Hanavi, e vê a transfiguração que é mudado a forma física de Yeshua HaMashiach, ele fala justamente do tabernáculo. E ele diz: mestre, Rabi, vamos fazer aqui a sucá, uma para você, outra para Moshe e outra para Eliarro Hanavi. Então ali eles estavam experimentando por alguns minutos o que vai acontecer quando chegar o mundo vindouro, o Olam Rabá, que nós teremos um corpo incorruptível, ou seja, o pecado, a má inclinação que nós chamamos de Yetzer Hará, já não vai fazer mais parte do nosso corpo, do nosso interior. E é isso que Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, vai falar lá em 1 Coríntios, na sua carta a Coríntios, capítulo 15, verso 54, que aquilo que é corruptível se revestir do que é incorruptível,
Então se dirá: tragada foi a morte pela vitória. Então, aqueles que terão seus corpos transformados com o retorno do nosso Mashiach, Yeshua de Nazaré, quando ele retornar, já estarão garantidos para o mundo vindouro, para o Olam Rabá, para o 8º milênio. E é isso que eu tenho certeza que o nosso Eterno de Israel, Hakadosh Baruch, o bendito seja ele, deseja para a sua vida, meu irmão, para a sua vida, minha irmã, que você possa fazer parte do mundo vindouro, do 8º, do sobrenatural, do eterno, que ele reservou e está reservado para mim e para você. Agora, se nós vamos chegar até lá, agora, se nós vamos estar participando do Olam Rabá, do mundo vindouro, tudo isso vai depender das nossas escolhas, das minhas escolhas, das suas escolhas e das decisões que você vai tomar, começando do dia de hoje até chegar aquele grande dia, aquele grande momento. Tudo vai depender de você, do que você vai escolher, do que você vai decidir, do que você vai permitir que o Ruach HaKodesh, através da sua palavra, que é a nossa sagrada Torá, os mandamentos do Eterno, se você vai permitir que o seu coração seja circuncidado. E aí que está o segredo de tudo. Porque antes de ser circuncidado na carne, e é isso que Paulo às vezes trata em algumas das cartas, e as pessoas fazem a maior confusão, achando que Paulo era contra a Torá, que Shaul, que Paulo, era contra a Torá, a santa lei do Eterno, faz essa confusão toda, porque não conhece a mentalidade de um judeu, de um Yahudim, de um judeu, não conhece como as Sagradas Escrituras devem ser interpretadas dentro de um contexto judaico. E aí as pessoas fazem o que Paulo sempre ensina nas suas cartas, é que a pessoa precisa ter o seu coração circuncidado. Antes da circuncisão da carne, é a circuncisão do coração. Porque veja bem, queridos, Moshe Rabbeinu, ele trouxe a nossa sagrada Torá. Por isso que nós falamos todo Shabat que recebemos a nossa sagrada Torá de acordo com o Eterno por intermédio de Moshe. Eliyahu Hanavi, o profeta Elias, ele é a voz que clama no deserto. Por isso que Yeshua diz que Yohanan, o Batista, João Batista, veio no espírito de Eliyahu Hanavi, do profeta Elias, preparando o caminho para o nosso Mashiach Yeshua, que iria inaugurar o reino do Eterno no meio dos homens, da humanidade. E através de Yeshua, o Eterno iria escrever a sua sagrada Torá nos nossos corações. E é isso que eu me refiro. A circuncisão do coração, ela se dá quando você permite que o Ruach HaKodesh escreva a sua sagrada Torá, os seus mandamentos, no seu coração. Porque o que foi mudado foi apenas
saiu das pedras, né? Só mudou saiu das pedras a nossa sagrada Torá, que é a lei do eterno, que é espiritual, que salva o homem e a mulher, o abstrato. É isso que eu quero dizer. Foi mudado, que saiu das pedras, né? E agora ela está escrita nos nossos corações, o substrato. Essa é a palavra que eu queria. O substrato foi mudado. E esse substrato foi mudado através de quem? De Yeshua HaMashiach de Nazaré. Então, o substrato, por isso que a lei do eterno, os mandamentos do eterno, de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, vão permanecer para sempre. E é isso, meu irmão, e é isso, minha irmã, que o Eterno de Israel quer fazer, quer realizar nas nossas vidas e nos nossos corações. O que Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele estava ensinando aos nossos irmãos gentios, porque já explicamos aqui que o gentio era aquele que, em um período da vida, acabou se afastando da Sagrada Torá, dos mandamentos do Eterno. Então, Shaul Hachali estava trazendo o gentio, o goim, de volta para a Torá. Então, antes que eles fizessem a circuncisão da carne do prepúcio, eles tinham que circuncidar o coração no sentido espiritual, no sentido de ter um entendimento, de saber que eu sou salvo e justificado pelo Mashiach e Yeshua de Nazaré, pelos méritos que ele conquistou no madeiro, que ele padeceu no madeiro, morreu no madeiro, o seu sangue foi expiado, derramado por mim, para que, uma vez eu salvo e justificado, agora eu possa obedecer os seus mandamentos. Eu obedeço os mandamentos não para ser salvo, mas porque eu sou salvo é porque eu obedeço os mandamentos. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Eu obedeço aos mandamentos que estão na nossa Sagrada Torá porque eu sou salvo. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 12, agora eu não vou lembrar o versículo, mas você pode olhar em Apocalipse 12, vai dizer que as características daqueles que vão ser salvos são duas coisas. Aqueles que guardam os mandamentos do Eterno, ou seja, a Sagrada Torá, e têm o testemunho de Yeshua HaMashiach de Nazaré. Baruch Hashem. Então são duas coisas inseparáveis, não tem como separar. Então é isso que Paulo, Shaul Hachalia, Paulo, sempre está ensinando nas suas cartas. Baruch Hashem, queridos. Então eu espero que esse nosso estudo possa ter te esclarecido isso, possa ter trazido para você a luz da nossa Sagrada Torá, que tira o homem, que tira a mulher das trevas, da escuridão, que tira o homem e a mulher do caminho da perdição
e coloca no caminho da Techuvá, no caminho da salvação, da libertação, da liberdade que nós temos através de Yeshua HaMashiach de Nazaré. Emuná, queridos. Então eu espero que esse estudo de hoje sirva para você entender isso. Baruch Hashem, Emuná, queridos. Então, eu vou ficando por aqui, não vou me estender muito e desde já um forte abraço para todos. Lehitraot. Até a próxima. Shalom!